Aleluia. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, vamos ao ministério da palavra. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel. Aleluia. Capítulos número 4. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 4. Nós vamos ler a partir do verso número 12. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 4, verso número 12. Quantos irmãos têm sido abençoados por esses 2 dias de conferência? Pode dar um glória a Deus, meu irmão? Rapaz, uma bênção, meu irmão. Aleluia. Eu tenho certeza que Deus preparou algo especial para a gente hoje. 1 Samuel capítulo 4, verso número 12. Eu quero falar de um tema. Obrigado, Pablo. Quero falar de um tema, né? Eu acho que Pedro, você foi poderosamente usado por Deus agora nessa oração sua. Porque Pedro disse que ele não fuja daquilo que o Senhor preparou e colocou no coração dele. E pensa como eu quis fugir dessa pregação de hoje. Porque a palavra que eu tenho para os irmãos hoje não é uma palavra qualquer. Eu tenho certeza que essa palavra é uma palavra de Deus para a sua vida. Eu quero falar hoje sobre o chamado de Eli. Ainda ontem eu estava conversando com a minha esposa e a Gaciel. Uma benção a Gaciel, o cabacrente a Gaciel. Ontem ele mandou mensagem para mim e disse: Gabriel, qual é o tema da mensagem? Eu estava pronto para mandar a mensagem para ele, dizendo o tema da mensagem ontem de noite. Na hora que eu ia mandar, eu desisti de mandar. Eu disse: vou orar um pouquinho mais. E eu ia falar sobre queimar as carroças, sobre sacrificar os bois, e que você vai largar tudo o que você tem para viver aquilo que Deus preparou para você. Essa era a mensagem, estava já pronta. Disse: Senhor, o Senhor vai quebrar tudo. Isso é uma bênção. Quando foi hoje pela manhã, eu estava lendo a Bíblia, e eu estava lendo com a minha esposa hoje de manhã. E na hora o Espírito Santo, eu estava lendo um texto, e na hora o Espírito Santo, eu olhei para eles e disse: amor, desceu. Ela falou: o que, amor? A mensagem. Foi igual um download, irmão. Desceu 100 megas assim, por segundo, assim, 1 giga por segundo, desceu. O Espírito Santo, ele falou profundamente ao meu coração sobre a vida de Eli. E na hora o Senhor me disse algo que eu sei que é profético para essa igreja. O que, pastor Gabriel? Não somente para a igreja Pão da Vida, mas para a igreja evangélica da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. O que eu vou lhe dizer, eu quero que você guarde no seu coração e me cobre daqui a alguns anos. E você vai se lembrar do que está sendo dito aqui em cima desse altar. O que, pastor Gabriel? Deus está tirando Eli da cadeira e está levantando Samuel. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 4, verso número 12. Quem achou, diga amém. Então um homem de Benjamim, saído das fileiras, correu, e no mesmo dia chegou a Siló. Ele havia rasgado as suas roupas e espalhado terra sobre a cabeça. Quando chegou, Eli estava sentado numa cadeira perto da estrada, olhando como quem espera, porque o seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Depois que o homem entrou na cidade e deu a notícia, toda a cidade começou a gritar. Eli, ouvindo os gritos, perguntou: que alvoroço é esse? Então o homem correu, deu a notícia a Eli. Ora, Eli estava com 98 anos. Os seus olhos já não se moviam e ele não podia ver. O homem disse a Eli: eu venho da frente de batalha. Eu fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou-lhe: o que aconteceu, meu filho? Então o mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus. Houve grande matança entre o povo. Além disso, seus 2 filhos, Hofni e Finéias, foram mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele fez menção à arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, junto ao portão da cidade.
quebrou o pescoço e morreu. Ele era um homem velho e pesado e havia julgado Israel durante 40 anos. A nora de Eli, a mulher de Finéias, estava grávida e próxima do parto. Quando ela ouviu essa notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e de que seu sogro e seu marido tinham morrido, encurvou-se, deu à luz, porque as dores lhe sobrevieram. Quando ela estava morrendo, as mulheres que a ajudavam disseram: não tema, porque você teve um filho. Ela, porém, não respondeu e nem fez caso disso, mas deu ao menino o nome de Icabod, em algumas traduções está Icabode, e disse: foi-se a glória de Deus. Ela disse isso porque a arca de Deus havia sido tomada e por causa de seu sogro e do seu marido. E falou mais: foi-se a glória de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Feche seus olhos. Pai, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e pedimos: fala conosco. Senhor, fala de uma maneira especial, fala de uma maneira única. Nós somos aqui teus servos, e que essa palavra, Senhor, tenha a direção certa. Que o teu Espírito, Senhor, ministre ao nosso coração a palavra rema, revelada. Senhor, nós queremos pedir: fala conosco de maneira única, patenteada. Vai fazer com que pareça que esse culto é somente para mim ou para esse irmão que está ouvindo. Eu oro, Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Todos dizem amém. Meus irmãos, para falar numa conferência de chamado, o que não faltava era exemplo da Bíblia. Pedro falou comigo hoje e disse: pastor, quando eu for abrir o culto, eu leio qual versículo sobre chamado? Eu leio o base, que é Êxodo capítulo 3. Eu disse: Pedro, você fique à vontade, porque para falar de chamado na Bíblia é o que não falta. O chamado de Deus na Bíblia começa cedo. Você tem em Gênesis vários homens sendo chamados. Você tem Noé. Você tem antes de Noé Enoque, que em um mundo totalmente desvirtuado, o chamado de Enoque é caminhar lado a lado com Deus. Talvez você esteja perguntando aqui essa noite: pastor, onde é que começa meu chamado? Olha para Gênesis. O chamado de Enoque começou com uma única coisa: caminhando com Deus. Eu garanto para você, se você quer descobrir o seu chamado, caminhe lado a lado com aquele que te fez, meu irmão. Você não vai descobrir o seu chamado caminhando ao lado do fofoqueiro, caminhando ao lado do fuxiqueiro, caminhando ao lado do murmurador, caminhando ao lado do reclamão. Aprenda que chamado de Deus é para quem caminha lado a lado com Ele. Às vezes a gente quer viver o chamado de Deus para a nossa vida, mas ao nosso redor está uma ruma de gente que nem conhece Deus, nem acredita em Deus e nem acredita que você é chamado. Quando eu comecei a pregar, eu contei essa história lá em Junqueiro. Rubens vai lembrar. Quando eu comecei a pregar, teve uma parte, eu só deixei de pregar em 2 momentos da minha vida. 2. Um, quando eu fui disciplinado. Pastor Chico me disciplinou uma vez. Para quem não sabe, eu fui disciplinado uma única vez em toda a minha vida. Depois eu contei a história para outro culto, certo? E eu deixei de pregar outra vez porque eu dei ouvidos a um fuxiqueiro. Quando eu tinha, eu acho que 11 anos de idade, 10 anos de idade, eu já pregava, já falava a palavra de Deus com ousadia, em todo canto. Comecei a pregar quando eu tinha 9 anos de idade e 3 meses de crente. Eu brinco com os irmãos dizendo que a minha primeira pregação foi a pregação mais rápida da história do Evangelho. Eu li Mateus 11:28, que foi um versículo que pai mandou eu ler numa velocidade que ele nem conseguiu abrir a Bíblia. Vinde a mim, vós que estáis cansados, sobrecarregados, eu vos elevei, tomai sobre tal. Amém, glória a Deus. Soltei o microfone e fui embora. Quando eu terminou o culto, eu cheguei para pai e disse: "Se ouviu minha pregação?" Ele olhou para mim e disse: "Meu filho, foi tão rápido que se eu pisco eu não tinha visto." E daí eu comecei. Passou-se o tempo. A gente gostava sempre de estar compartilhando a palavra de Deus no meio dos jovens. E teve um jovem especificamente que chegou e falou para mim, disse: "Gabriel, deixa eu lhe pedir uma coisa." "O quê?" "Pregue mais não." Achei que ele estava na cachorrada. Eu falei: "Que é isso, homem, deixa de brincadeira." Ele disse: "Sua voz é muito feia, pregue não." E na época que eu era criança, tem umas fitas cassete antigas aí, sabe?
Sabe, quando eu era pequeno, pai, aqui e acolá ressuscita um desses do Facebook. Eu oro para que Deus, sabe, dê logo arrebate o Facebook e pare de relembrar essas memórias. Que aqui e acolá, pai, compartilha as memórias de quando eu era pequeno. E quando eu era pequeno, a minha voz não era normal de uma criança. A minha voz era assim. Porque eu era criança, as cordas vocais eram muito graves. Minha voz sempre foi muito grave, puxei a pai. Só que criança, meu irmão, a voz estava lá, né? E era desse jeito a voz. Rouco. E esse jovem chegou para mim e disse: Gabriel, pare de pregar, a sua voz é muito feia. Na hora que ele falou aquilo, eu não dei ouvido, irmão. Passei 3 meses sem pregar. O pastor me chamava e dizia: vou não, pastor. Achava que eu estava em pecado. Eu dizia: Jesus, e o pior, eu acreditei. Provérbios diz que a maldição que você acredita, você recebe. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga: a maldição que você acredita, você recebe. Tem gente que acredita que é amaldiçoado e está vivendo maldição. Na hora que ele falou aquilo, eu ouvi e disse: rapaz, eu acho que é mesmo. Acho que Deus não chamou para isso não. Porque senão Deus tinha me dado uma voz bonita, né? Eu comecei a fazer tudo na igreja, menos fazer aquilo que eu tinha sido chamado para fazer. Talvez você esteja desse jeito hoje, fazendo tudo o que é para fazer, menos aquilo que Deus te chamou para fazer. E eu ouvi aquilo, passei 3 meses sem pregar. Até um dia, não sei se o pai chega para conversar e disse: meu filho, o que é que está acontecendo? Porque eu todo dia lia para o pai e disse: olha pai, a pregação que Deus me deu, 4 versículos. Todo texto que eu lia da Bíblia dizia que ia pregar em cima. A minha pregação era ler o versículo e entregar o microfone. Eu estava feliz demais. E o pai disse: que foi, meu filho, está acontecendo? Ele já me conhecia, eu abri o jogo para ele. E o pai meteu a real. Pai, naquele momento ele abriu os meus olhos para algo que, em nome de Jesus, você vai ser aberto agora. Pai olhou nos meus olhos, segurou a minha mão e disse: meu filho, quem te fez foi Deus. Quem te deu a tua voz foi Deus. Vamos fazer melhor? Segura na mão de quem está do seu lado. Olha nos olhos dessa pessoa. Você vai ser o pastor Chico Chaga dessa pessoa agora. Olha nos olhos dessa pessoa e fala para essa pessoa: quem te fez foi Deus. Mais alto, diga: quem te fez foi Deus. Quem te escolheu foi Deus. Quem te chamou foi Deus. Agora aumenta o volume e diga: não importa as palavras contrárias. Quem te escolheu te fez. Você é feito por Deus. Você é escolhido de Deus. Você é chamado por Deus. Chamado morre quando você caminha com quem não presta. Chamado morre quando você caminha com quem não presta. Pastor, mas nós está no mundo. Ok. Provérbios diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Crente, ele é igual a garça. O pé dele entra no pântano, mas ele não se suja. Daniel estava em Babilônia, mas os amigos dele eram tudo crente. Então, se você quer viver um chamado, comece a andar com um crente que é chamado também. O chamado de Deus na Bíblia começa cedo, com Enoque, sendo chamado para caminhar com Deus. Continua com Noé. Vai para Abraão. Vai para Isaac, vai para Jacó, vai para José, vai para Moisés. De Moisés, Deus chama com Moisés Arão, Miriam, a ordem levítica de sacerdotes. De lá eles invadem a terra prometida. Deus levanta Josué, começa a levantar juízes. E dentre os juízes lá vem Gideão, lá vem tantos homens de Deus, lá vem Débora, vem Baraque, vem Otniel, tantos homens e mulheres de Deus que foram chamados, isso até chegar em 1 Samuel. Então, para falar de chamado na Bíblia, a gente tem muitos exemplos, mas hoje o Senhor quer falar conosco através de Eli. E eu confesso que isso me deixou meio em crise, né? De Jesus, tanto caba massa para a gente falar de chamado. Se eu boto eu para falar logo de Eli. Mas uma verdade é que a gente aprende mais com a queda do que com a vitória. A gente aprende mais com a queda do que com a vitória. Então nós vamos hoje falar de Eli para ver o que é que um chamado não deve fazer. O que é que uma pessoa que é chamada por Deus, como ela deve se comportar, o que é que ela deve fazer. Porque eu não quero, e sei que isso vem do coração de Deus. Deus me livre e guarde de terminar essa conferência e você só sair por aí dizendo: eu sou chamado. Olha só que bom, sou chamado. Não vai mudar em nada a sua vida. Se não mudar em nada a sua vida, essa conferência não serviu de nada.
Se o que a gente está falando aqui só deixou você um pouco mais feliz, não serviu de nada a conferência. Só fez gastar energia. Mas vamos lá. O significado do nome Eli. O nome Eli significa ascensão, levantado, erguido. O nome Eli significa erguido. Mas tem algumas variações. Esse nome pode dizer Deus me exaltou, Deus me ergueu ou Deus é exaltado. O chamado de Eli começa na escolha do nome dele. Eli é chamado desde o seu nome. Como o pastor Gabriel. Eli, toda vez que alguém chamava ele, dizia Deus te exaltou. Rapaz, muito forte. Diferentemente de vários outros nomes da Bíblia, como por exemplo de Jabez, que toda vida que alguém levantava o nome dele, lhe lembrava de um sofrimento. Ou de Jacó, que o nome significa aquele que agarra o calcanhar. Eu sempre estou atrás de alguém, depois Deus mudou, você está ligado? O nome dele lembrava a ele que ele era escolhido. Todas as vezes que alguém lhe chamar pelo nome, lembre que antes dessa pessoa lhe chamar pelo nome, Deus te chama pelo seu nome. Como assim, pastor Gabriel? Antes de sua mãe saber seu nome, Deus já sabia quem você era. O teu chamado não começou quando você nasceu nessa terra. O teu chamado começou quando você estava na eternidade, lá em Deus. Você está aqui porque Deus tem um grande projeto nessa terra e conta com você. Eu vou falar isso de novo para ver se você acorda. Você está aqui porque Deus tem um grande projeto nessa terra e conta com você. O nome dele significa exaltado, erguido. Meu Deus me exaltou. Quem foi Eli, pastor Gabriel? Eli foi sacerdote, sumo sacerdote de Israel. Ele não era simplesmente o sacerdote, ele era o sumo, o representante, tanto religioso como também de autoridade de Israel. Era juiz. A gente não entrou ainda na monarquia. Você sabe que a monarquia, os reis vêm com Samuel, que levanta Saul. Mas Eli, ele era esse representante. Então ele era juiz, ele era sacerdote. Eli era descendente direto de Arão. Arão teve vários filhos e um deles foi Itamar, que era filho de Arão. Então Eli vem de uma longa linhagem. Eli servia em Siló. Já já a gente fala um pouquinho mais sobre Siló, que é onde estava a arca, onde estava o tabernáculo de Deus. E Eli foi juiz por 40 anos. Olha só que interessante. Com 58 anos de idade, Eli é promovido à patente de sumo sacerdote em Siló. O que era Siló, pastor Gabriel? Lá no livro de Josué, capítulo número 18, verso de número 1, diz assim, Josué 18:1. Reuniu-se, pois, toda a congregação dos filhos de Israel em Siló, e ali armaram a tenda da congregação, e a terra estava sujeita diante deles. Siló foi a primeira capital. A gente acha que a capital sempre foi Jerusalém, mas não foi. A primeira capital da terra prometida foi Siló. Lá eles fizeram a tenda, que era a igreja deles, e colocaram a arca da aliança. E a missão de Eli, qual era, pastor Gabriel? Permanecer em Siló, a proteger a arca da aliança. Interessante dizer que a cidade de Siló ficou amaldiçoada porque ela perdeu a arca da aliança. Nós lembramos muito bem de Saul. Saul é tido como o rei que governou sem arca, mas a gente se esquece que quem perdeu a arca foi Eli. A gente diz Saul governou sem arca, e é um baita um defeito do Saul, mas quem perdeu a arca foi Eli. Já já a gente fala mais sobre isso. Em Jeremias capítulo número 7, verso número 12 diz: agora o meu lugar que estava em Siló, onde fiz habitar o meu nome no princípio, vede que mal lhe fiz por causa do meu povo, da maldade do meu povo Israel. Isso está em Jeremias 7:12. O lugar que era marcado pela glória de Deus, o lugar que era marcado pela arca da aliança, um lugar onde os sacerdotes ofereciam sacrifício, se tornou um lugar de desolação. Todas as vezes que um escolhido rejeita um chamado, a terra fica amaldiçoada. Deixa eu dizer um negócio para você. Olha para cá, por favor, me encare. Pode arregalar os olhos prestando atenção. Se você rejeitar o chamado, não é só sobre você. A terra que você pisa se torna amaldiçoada. Se você decidir por recusar o chamado de Deus para a minha vida,
a terra que você pisa fica amaldiçoada. Pastor, você está dizendo que se eu correr de Jesus, minha família vai pagar o preço? Tem muita gente que está penando, que está sofrendo. A esposa está tentando, os filhos estão tentando, mas o homenzão, o chefe da casa, está se abestalhando, está fugindo do chamado. Segura na mão do crente que está do seu lado, ele está morrendo de medo agora dessa palavra. Vamos deixar ele com mais medo? Olha para ele e diga: não fuja do chamado. Não, fala mais alto, diga: não fuja do chamado. Não fuja do chamado, ou Deus toca na sua saúde. Estou botando um ponto final nas suas decisões hoje. Ou você aceita o que eu tenho para fazer na sua vida, ou eu vou riscar o seu nome da terra dos viventes. Xarabaia canta baia sé. Ibicataia sori bicandarabaia sé. Deus está dizendo para você, meu irmão, Está na hora de viver o chamado. Mossoró só é terra de Santa Luzia porque os crentes não se posicionou. Vai chegar um dia que o Sal e Luz vai ser maior que o MCJ, meu irmão. aleluia! Eu vou dizer de novo, esses crentes pegam. Vai chegar um dia que o Sal e Luz vai ser maior que o MCJ. Eita, eu creio, meu irmão. Aleluia. A Bíblia diz que a terra começa a cobrar os seus sábados, que os crentes não se posicionam. Vamos para lá. Qual era o dever de Eli? Eli tinha o dever de ser o sumo sacerdote. Eli tinha o dever de guardar e ensinar a lei do Senhor. Eli tinha o dever de julgar Israel. Qualquer problema que tivesse, tinha que chegar para Eli e dizer: Eli, e aí? Briga lá. Um roubou a galinha do outro. Quem é que ia julgar? Era Eli. Quem é que ia tomar a decisão? Era Eli. Ele tinha que ser justo. Eli tinha que ser mestre na palavra para ensinar a lei do Senhor. Eli tinha que ser um servo fiel em comunhão, pois ele era sumo sacerdote. Eli tinha que preservar a santidade e o altar do Senhor e o sacerdócio. E a quinta função de Eli, ele tinha que guardar a arca. Se tinha uma coisa que ele não podia vacilar, era guardar a arca. Ele podia falhar na criação dos filhos. Ele podia falhar no dinheiro dele. Ele podia quebrar a empresa. Ele podia ficar doente. Ele podia fazer qualquer coisa. Só tinha uma coisa que ele nunca poderia fazer: perder a arca. Quando você olhar para a vida de um crente, não olhe para as suas finanças, não olhe para a sua saúde, não olhe para a família, que às vezes você está olhando e Deus ainda não salvou a família. Mas quando você olhar para a vida de um crente, veja se ele está guardando a arca. Meu irmão, não quero saber se você tem dinheiro. Deus não quer saber. Irmão, olha para cá, em nome de Jesus. Deus não quer saber se você tem dinheiro. Deus não quer saber se você é capaz. Deus não quer saber se a sua família tem um histórico bom. Deus não quer saber se em Mossoró você é importante ou você é um ninguém. Deus quer saber se você está guardando a arca. Você sabe que a arca é a presença de Deus, é símbolo da presença de Deus. Tem crente que está preocupado só em guardar dinheiro. Meu irmão, guarde a presença de Deus. Eram as funções de Eli. E dito isso, eu quero começar alguns tópicos sobre o chamado de Eli e o que ele tem para nos ensinar. Primeiro, sobre o chamado de Eli, a gente levanta um tópico: o chamado não aceita preguiça. Olhe para o irmão que está do seu lado, aponte o dedo de profeta para ele. Pode apontar, é o dedo indicador, mas se é profeta tem que carregar lá os olhos. Dá uma chacoalhada nesse crente, ele está meio medroso, irmão. Misericórdia, Jesus, chega aqui, os crentes estão todos com medo da palavra.
Dá uma chacoalhada nesse crente e fala: chamado não aceita preguiça. Chamado não aceita preguiça. Todas as vezes que Eli aparece na Bíblia, ele está sentado ou deitado? Em todas as vezes que Eli aparece na Bíblia, ele está sentado ou deitado? Diga misericórdia. Rapaz, Eli amava uma rede. Amava uma rede. Se balançar numa rede, ficar sentado o dia todo. Era Eli. Dava maior valor a uma sonequinha. Chamado não aceita preguiça. Pastor Gabriel, prova na Bíblia, vamos ver. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 1, verso número 9. Eli estava sentado à entrada, junto ao templo, enquanto Ana derramava sua oração perante o altar. O que é que eu aprendo com o chamado que não aceita preguiça? Ele estava sentado enquanto tinha gente orando de joelho. Eli estava sentado, comendo, enquanto tinha gente orando de joelho. Sabe por que a igreja não está avançando mais? Porque tem muita gente sentada comendo e pouca gente orando de joelho. Eu vou falar. Tem muita gente sentada enchendo o bucho de comer e pouca gente de joelho dobrado clamando a Jesus. Pastor, é só para os crentes? Não, é para pastores também. Pastores, missionários, pregadores. Quer viver o evangelho? Quer ser usado para cura, para falar em língua, para entregar profecia, para fazer o aviãozinho? Não tem coragem de lavar um prato dentro de casa. Não tem coragem de passar uma vassoura. Não tem coragem de lavar uma roupa. Não tem coragem de fazer nada, irmão. Eli, no primeiro livro de Samuel, capítulo número 3, ele estava deitado e os seus olhos estavam escurecidos, enquanto Samuel ouvia a voz de Deus. Ele deitado, reclamando. Samuel chamou uma ruma de vez: Eli, você me chamou? E ele: vai para lá, menino, deixa eu dormir. Samuel chegava e dizia: Eli, o senhor me chamou? Ele disse: para lá, menino. Sono aqui mó bom, enrolado no meu edredom das ovelhas que fizeram para mim. Edredom de lã de ovelha. Você me atrapalhando meu sono. Depois de Samuel insistir muito, foi que ele disse: homem, isso é Deus, vá. Primeiro livro de Samuel, capítulo número 4, o texto que a gente leu, ele estava sentado numa cadeira. Agora olha para cá. Todas as vezes que ele estava sentado, aliás, todas as vezes que ele na Bíblia aparece, estava sentado ou deitado? Ele estava o que, igreja? Ele estava o que, igreja? Todas as vezes que ele se levantou, Deus operou um milagre. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1. Quando ele está lá, depois de comer lá carne de boi, carne de ovelha. Irmão, era a época que o povo oferecia sacrifício. Vinha todo mundo com as ovelhas e tal. Ele já tinha enchido a bucha de churrasco, empurrado 2 litros de Coca-Cola para dentro. Quando já estava rotando o choco, percebeu que tinha uma mulher lá, orando e dizendo: Senhor, lembra-te de mim. Tem uma ruma de gente que foi para o shopping, foi para a praia, e você está na conferência: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Tem uma ruma de gente que não veio, mas você está aqui: Senhor, lembra-te de mim, Senhor. Sabe qual é o problema da gente? A gente se preocupa mais com quem não veio do que com quem está aqui. Meu irmão, a palavra de Deus não é para quem não veio não. A palavra de Deus é para você que está aqui nessa igreja essa noite. Enquanto ele estava lá comendo a churrascada dele, depois de estar lá de barriga cheia, ele olha e vê uma mulher. Imagino eu, não diz a Bíblia que ele se levanta. Nova tradução Gabriel da linguagem de hoje traduziu assim: tá beba, mulher? Ô mulher, você está beba? Aí Ana olha e diz: não, Senhor, eu não sou uma mulher embriagada. Não tenho bebido nem bebida forte nem vinho, mas sou uma mulher atribulada de espírito diante do Deus de Israel. E ele olha para Ana e disse: vá, que o Deus de Israel te conceda a tua petição.
Foi no capítulo 1, capítulo número 3, pastor Gabriel. Quando ele decide despertar do sono dele, sem saber, ele levanta um profeta, um juiz e um sacerdote. Meu irmão, quando Eli rompe a barreira do sono, em Provérbios diz: quem ama o sono nunca prospera. Irmão, deixa eu dizer um negócio para você. Quer vencer nessa vida? Não vai vencer acordando de 10 horas, 11 horas da manhã não, viu? Graças a Deus saíram tudinho. Mas há uns anos atrás tem uns pastores folgados na igreja Pão da Vida que queria fazer a igreja crescer. Fazia culto no dia de culto, dormia a semana todinha, comendo as custas da igreja, e queria que a igreja crescesse. Acorda 11 horas, tira a remela do olho, lava o rosto, um bafo do Satanás. Porque preguiçoso tem boca podre. Todo preguiçoso tem boca podre. Por quê, pastor Gabriel? Porque tem preguiça até para escovar os dentes. Chega dia de culto, vou ali fazer o culto. Aí bota a culpa no campo, bota a culpa na igreja, bota a culpa no som, bota a culpa no... É porque não tem uma banda. É porque não tem um tecladista assim, ó. Assim, ó, assim, ó. E quando ele toca, sabe, vai sentindo a unção, sabe? Você nem imagina, irmão. Quando esse menino toca aí, unção sai dos dedos dele. Aí diz: porque não tem um teclado, porque não tem um som, porque não tem um telão. Irmão, vara de Arão floresce no deserto. Não vou falar de novo. Vara de Arão floresce no deserto. Pastor Gabriel, o que é que isso significa? Quando Deus escolhe, floresce até no deserto. Para de botar a culpa no lugar que Deus te plantou. Você vai florescer até no deserto. Quando ele decide se levantar, a mulher engravida. Quando ele decide pregar um pouquinho, Samuel recebe a revelação de Deus. E aqui eu quero falar talvez uma das coisas mais fortes que você vai ouvir na sua vida. O problema não é falta de poder, é falta de coragem. O problema da igreja moderna do século 21 não é falta de poder não, é falta de coragem. 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 Vou falar algo, talvez vocês não saibam. Semana após semana eu reúno na equipe de mídia da igreja. Por isso que a gente trabalha tanto. Eu chego para os meninos, a maioria deles já trabalharam em outras televisões, está aí eles de prova. Se for minha mentira, quer que você tome e multa esse microfone agora. Eu chego para eles e diz: quando vocês trabalhavam na TCM, vocês trabalhavam 7x7. Cobria a matéria até de cachorro que mijava num poste. Eu cheguei para Isaías, para Adriano, para Gaciel, foi ou não foi? Vocês faziam a matéria de tudo. Isaías disse que a matéria mais engraçada que ele já fez, não desmerecendo o serviço, foi um bombeiro que resgatou um gato de um telhado de uma casa. Foi lá, gravou, filmou, editou e postou. E eu falei: se vocês tinham essa diligência todinha para trabalhar para o patrão da terra, agora vocês estão servindo ao Deus poderoso todo do céu. Sabe o que acontece muitas vezes? O crente tem um empenho gigantesco para fazer as coisas para ele. Vai para fazer as coisas para Deus. Olha para o irmão que está do seu lado. Não precisa dizer nada não, só olhar. Eu cheguei para o pastor Marcos Ferro. A gente estava em Junqueira esse final de semana. E teve um momento que eu estava conversando só com o pastor Marcos Ferro e disse: pastor, se o senhor soubesse que tinha R$1 milhão enterrado lá no meio do canavial, que lá tem canavial, irmão, por tudo que é canto. É um negócio assim maravilhoso. Essa viagem foi perfeita. E eu disse: pastor Marcos Ferro, se eu soubesse que tem R$1 milhão enterrado lá no canavial, o senhor não iria agora mesmo buscar? Estava um chuva, um toró medonho. 1 milhão, pastor, R$1 milhão enterrado lá no meio do canavial. Ele disse: pastor, eu ia. Eu perguntei para ele: você ia no seu carro? Ele falou: pastor, por R$1 milhão ia até de pé para construir a igreja aqui em Junqueiro. Até de pé eu ia, pastor.
E eu disse, se você não soubesse a localização, se soubesse que estava lá em algum metro quadrado, irmão, lá tem quilômetros de plantação de cana. Disse, pastor, ia rodar até achar. Eu falei, eita, milhão grande. Agora deixa eu dizer um negócio para você. Eu vou falar a mesma coisa que eu fiz, que eu falei para ele. Se você souber que lá no meio do canavial tem uma pessoa que precisa ouvir a pregação da palavra de Deus, hein? Uma única pessoa que precisa ouvir a palavra de Deus, só uma. Não é uma multidão, não tem microfone, tá chovendo. E aí? Por 1 milhão a gente vai, mas por uma pessoa a gente olha e diz, é Jesus, eu não tenho guarda-chuva. É Jesus, é. Você se esquece que para você estar sentado nessa igreja, teve alguém que precisou pregar o evangelho para você. Você só é quem você é hoje, porque alguém decidiu cumprir o chamado de Deus nessa terra. Você só está com sua família restaurada hoje, porque alguém decidiu vencer a preguiça e cumprir o chamado na terra. Cutuca quem está do seu lado e fala, agora é com você. Em primeiro livro de Samuel, capítulo número 4, verso 13, que foi o texto que a gente leu, Eli estava sentado numa cadeira, enquanto tinha gente em guerra. Deixa eu dizer um negócio para você. Até quando você vai vir domingo após domingo para a igreja, enquanto tem uma ruma de gente em guerra? Em guerra pelo quê, pastor? No texto bíblico, Eli, por ser sumo sacerdote, pastor, era um senhor de 98 anos, pastor. Ele não ia para a guerra não, para pegar a espada não, ele só tinha uma missão: ir para lá para interceder. Eli não era o cara da espada, ele era o cara da intercessão. Prova, pastor Gabriel, prova, livro de Êxodo capítulo 17. Moisés era o representante de Deus no meio de Israel, e era um senhorzão. Lá em Êxodo 17, eu creio que ele tem por volta dos seus 100 anos de idade, talvez um pouco menos, talvez mais, enfim. Ele é chamado com 80, morreu aos 120, passou 40 anos. Êxodo 17 está lá. Josué lá embaixo batalhando e Moisés em cima do monte intercedendo. Qual era a única missão que ele precisava? Ele não precisava pegar na espada não. Ele só precisava ir para a guerra para levantar as mãos e abençoar. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer com isso? Talvez você esteja dizendo, pastor, mas eu não prego. Pastor, mas eu não canto. Pastor, mas eu não sei fazer nada ainda. Mas suas mãos estão levantadas na intercessão? Suas mãos estão levantadas, seus joelhos estão dobrados? Quem está comigo diz amém. Eu sabia que vocês iam ter essa reação nesta palavra. Você está aí muito bem sentado numa igreja confortável, climatizada, telão, ar-condicionado, tudo, mas tem gente que está em guerra. E eu não sei você, mas eu não sou o tipo de pessoa que eu sei que um irmão do meu lado está em guerra e eu estou aqui achando graça. Eu não sou essa pessoa. O irmão está aqui passando por uma prova, sofrendo na batalha, sofrendo uma perseguição. A família está complicada e eu estou rindo, estou achando graça. Salvação é individual. Vai, Eli, vai para ver se Deus não lhe derruba dessa cadeira. Quem fica sentado o tempo todo, irmão, Deus derruba da cadeira. Quem está comigo diz amém. Quando Eli se levanta, um milagre acontecia. Pastor Gabriel, o que você está querendo dizer com isso, meu irmão? Deus não lhe pede muito, Deus só lhe pede, levante, meu filho. Deixa eu liberar uma palavra profética sobre a sua vida. Levante suas mãos para cima. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Os milagres de Deus e as bênçãos correrão e lhe alcançarão.
O milagre não está distante, a bênção não está longe. Deus está dizendo: levanta, levanta, levanta. Pega na mão desse crente, tira ele da cadeira. Levanta, levanta, meu irmão. Levanta dando glória a Deus, levanta dando aleluia. Você está na conferência, é chamado, faça barulho. Deus está levantando essa igreja na cidade de Mossoró. As pessoas perguntam: pastor, por que a Pão da Vida está crescendo tanto? É porque quem está levantando é Deus. Por que a Pão da Vida está crescendo tanto? Quem está levantando é Deus. Deixa eu falar agora, por que a sua família vai prosperar tanto? Porque quem está levantando é Deus. Segura na mão de quem está do seu lado e diga: quem está levantando é Deus. Quem está levantando é Deus. Meu irmão, se o homem te levantar, o diabo lhe derruba. Mas se Deus lhe levantar, aleluia. Não. Tem um fundo musical aí. Pedro chegando na Porta Formosa. Vamos lá. Vem cá, Paulo Henrique. Vem cá. Senta aí, Paulo Henrique. Pode sentar. Vem cá, vem cá. Vem, Pablo, vem, Pablo. Vem, Pablo. Acelera, acelera, acelera. Vai. Porta Formosa. Lá vem. Vem pra cá, vem pra cá. Você é aleijado. Você é aleijado. Aí Pablo passa. Pablo liso, não tem nada, vai nem ofertar no templo hoje, passa. Aí lá vem 2 cabas. 2, quantos? Quantos? Olha pro irmão, eu e você. Não, vocês não jantaram não. Próxima conferência venha jantado, venha jantado. Quantos irmãos? Olha pro irmão e diga: eu e você. Diga: eu e você. Vamos lá, vem pra cá, meu filho, vem pra cá. Ei. Corre aqui, sobe aqui. Tá lá Pedro, você é Pedro agora. Chegou João. Olha, vamos adorar, que lugar de crente é no templo, adorando ao Senhor Jesus, viu? Vamos adorar, segura assim na mão do irmão que está do seu lado, faz a dupla aí. Você é o Pedro, ele é o João. Fala assim: vamos adorar. Lugar de crente é adorando. Lá estavam os irmãos. Foram lá, vamos adorar, né? Culto hoje vai ser uma bênção. Ai, que Jesus levante um aleijado. Aleluia, vai lá andando. Ele olha e diz: ele fala disso. Dê uma moedinha aí. Uma moedinha? Tá de cabeça baixa, nem olhou. Dê uma moedinha, por favor. Aí ele olhou de longe e viu 2 lisos. Me dê uma moedinha, por favor. Baixa a cabeça. Olha para nós. Vem comigo, Isaac. Eita glória. Baixa aí de novo. Quando precisar de um milagre na sua família, você vai chegar para a pessoa que está precisando de um milagre e vai dizer: olhe para nós. Não tenho prata e nem tenho ouro. Vem comigo, banda. Não tenho prata, não tenho ouro, mas em nome de Jesus Cristo, levanta-te. Cutuca o crente que está do seu lado, diga: Deus está te levantando. Deus está te levantando. Você não veio atrás de prata, você não veio atrás de ouro, você veio atrás do levantar de Deus. Deus está botando um ponto final na vida de crente de banco, viu? Esse negócio de esquentar banco vai ficar para outro. Para você não dá certo não, viu? Quem está comigo diz um glória a Deus, um aleluia.
Ai, Jesus, senta agora. Você já achou que ia terminar? Segura aí. Quem está crente dá um glória a Deus bem forte. Chamado não aceita preguiça. Segundo, chamado não aceita negligência. No primeiro livro de Samuel, capítulo número 2, verso 29. Galera da mídia, coloca aqui para mim. 1 Samuel 2:29. Por que tratam com desprezo os meus sacrifícios e as minhas ofertas de cereais? 1 Samuel 2:29. Que ordenei que se fizessem na minha morada. E você, um homem de Deus falando para Eli, porque você honra os seus filhos mais do que a mim, para que você e eles engordem com as melhores partes de todas as ofertas do meu povo Israel. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, diz: na verdade, eu prometi que a sua casa e a casa do seu pai diante de mim para sempre estariam. Mas agora o Senhor diz: longe de mim tal coisa. Porque honrarei aqueles que me honrarem, porém desprezarei os que me. Eis que vem dias em que acabarei com o seu poder e com o poder da casa de seu pai, para que ninguém em sua casa chegue a ficar velho. Diga misericórdia. Nesse texto aí, Deus levanta um homem de Deus para ir até Eli e entregar essa mensagem. Você está honrando mais os seus filhos do que a mim. Ele negligenciava o Senhor, desprezava o Senhor. Ele desprezava o Senhor, cuidando mais da vida dele do que das coisas de Deus, cuidando mais dos filhos dele do que da obra que Deus havia confiado. Pastor, quer dizer que eu tenho que negligenciar a minha família? De maneira nenhuma. Se tem uma coisa que a gente ensina nessa igreja, é você cuidar do seu casamento e dos seus filhos. Mas o que está sendo dito aqui é que ele valorizava mais os filhos dele do que Deus. Por quê, pastor Gabriel? Ele sabia dos pecados dos seus filhos. No primeiro livro de Samuel, no capítulo número 2. Aliás, joga aí capítulo 1, verso 3 para mim, por favor, galera da mídia, me ajudem. 1 Samuel 1 e 3. Olha só, onde é que a negligência dele começa? Todos os anos, esse homem, falando de Eucana, ia da sua cidade para adorar e sacrificar o Senhor dos Exércitos em Siló, onde Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Sabe o que aconteceu? Eli, para passar mais tempo sentado e deitado, botou os filhos dele para servir. Eli, para passar mais tempo sentado, deitado, comendo churrasco, botou os dois filhos dele para servir. Quem era para receber os sacrifícios era ele. Em primeiro livro de Samuel, não aparece nenhum momento que ele oferece sacrifício ou intercede por alguém. Cacetada de pastor, hein, irmão? Não fez um culto. Ele era o sumo sacerdote. Quem fazia o sacrifício eram os dois filhos. Olha para quem está do seu lado. Fala: o que é para você fazer, não manda ninguém fazer. Arregala o oi para esse crente. Fala: o que é para você fazer, só você deve fazer. Ah, pastor, mande outro. Mande outro. Já tem muita gente, né? Eu não vou fazer nem falta. Bote outro para pregar, bote outro para cantar, bote outro para evangelizar. Cuidado, viu, Eli? Chamado não é para negligente. Quando Timóteo
estava meio medroso por causa dos cabas ruins que estavam perseguindo ele, Paulo disse: não negligencies o dom de Deus que há em ti, que recebeste por meio da imposição de mãos. Paulo estava dizendo para Timóteo: não negligencie. Deus tem colocado na sua vida coisas incríveis. Meu irmão, você não é um baú de pirata. Deus não colocou um tesouro dentro de você para você botar dentro de um baú e enterrar. E aí o pastor tem que ser um pirata. Ele tem que ter um mapa do tesouro para ir procurar e descobrir os talentos. Por que o pastor tem que procurar para descobrir os talentos? Porque os talentos se enterram. Tem crente, Pedro, tem a síndrome do avestruz. Olha para esse crente que está do seu lado, vê se ele parece um avestruz. Parece um avestruz? Parece, não parece? Também acho. Por quê? Quando tem alguma coisa que ameace a zona de conforto dele, bota a cabeça dentro de um buraco e diz: ninguém me acha. Sabe o que é que Deus está fazendo nessa conferência? Está tirando você de dentro do buraco, está tirando você de dentro da caverna, está tirando você de dentro da cova de leão. Deus está repreendendo o espírito de tatu aqui essa noite, viu, irmão? Nem tem cavando um buraco para se enterrar. Você chegou nessa conferência dizendo: Deus, me tira do buraco. E Deus está dizendo: você não tem coragem de sair. Deus, me tira desse buraco. Aí Deus diz: você não tem coragem de sair. O Senhor chegou para Elias quando ele estava numa caverna e só fez uma pergunta: que fazes aí, Elias? Olha para o crente que está do seu lado e fala: está fazendo o que da sua vida? Meu irmão, já que eu não posso meter um batido, ó para cá, ó para cá, ó para cá, por favor, ó para cá. Baixe agora a unção de um PM da Rocan, estilo Isaac Ramalho, policial malvado. Faça agora cara de policial malvado. E você vai dar um baculejo nesse crente que está do seu lado. Olha para esse crente e pergunta para ele: está fazendo o que da sua vida? Segura na mão dele e diga: saia dessa caverna. Meu irmão, pare de negligenciar, desprezar o dom que Deus te deu. Ontem nós ouvimos: não diga que tu és uma criança, tu és profeta. Quem está comigo diz amém, dá um glória a Deus aí, irmão. Sabe o que acontece? Nós estamos acostumados a pegar o melhor para nós e dar o resto para Deus. Ó para cá. Para cá. Nós estamos acostumados a pegar o melhor e dar o resto para Deus. Pergunte para qualquer pessoa que não lê a Bíblia, o que é que ela vai dizer? Eu não leio porque eu não tenho. Eu não oro porque eu não tenho. Eu não prego porque eu não tenho. Por que não vem para a igreja? Ah, é porque eu não tenho. Tem tempo não, né? Olha só. Tem um tempo não. Tem um tempo não, é muito difícil, muito complicado. Jesus entende. Minha vida, né? Tem um tempo não, tal. Tem um tempo não. Muito difícil, sabe? Aí quando tiver na prova, Jesus, chega aqui. Aí Jesus: tem um tempo não. Jesus, chega na minha vida. Tem um tempo não, meu filho. Aí Jesus deixa passar o primeiro dia. Jesus, tem um tempo não. É porque Jesus é muito bom. Quando a quarto dia o homem chega na porta da cidade, né?
O que é que eles faziam? Quando vinham oferecer o sacrifício, a ovelha, boi, a gordura do sacrifício era para ser dada para Deus. Só que enquanto estava lá o cheiro de churrasco, irmão, tabernáculo tinha um cheiro melhor do que a gauchinha, do que o tchê, aquele cheiro de churrasco. Você pode inalar aquela fumaça perfumada de carne queimando, irmão. Matavam o animal e começavam a colocar na fogueira. Subia aquele cheiro de churrasco. Quando a carne estava no ponto, Ofni e Finéias vinham com um garfão, tuco, tirava o pedaço de carne e ia comer. Tiravam da parte de Deus. Pegavam a melhor parte, pegava lá a picanha, pegava o contrafilé, pegava a maminha, certo? O filé mignon, e deixava para Deus só o mocotó, a língua, o acém, deixa para lá. Só as carnes pobres, deixa o colchão duro para Jesus. Não, mas boa, deixa tudo para mim. Pastor, como é que eu faço isso na minha vida? Jesus, deixa eu só terminar isso daqui que eu vou. Deixa eu só me formar, que eu vou fazer a obra. Deixa eu só me casar. Jesus, é porque eu... Jesus, peraí. Segura aí, pão da vida meu, só um pouquinho. Jesus, é porque, o senhor sabe, né? Eu não sou tão bonito. Então eu tenho que ficar na pista. E se eu parar para ir evangelizar e tal, eu não vou ter tempo de me cuidar, fazer a prancha, né? Conversar, ir no shopping e tal, né? Então, Jesus, o senhor entende. Eu não tenho tempo, deixa eu casar. Aí casa. Aí quando casa, diz, Jesus, é porque o senhor entende, né? Casei agora, tenho que amar essa mulher de dia e de noite. Então, aí engravida. Aí diz, Jesus, tem que criar um menino agora, né? Bebê pequeno, bebê novo, você sabe. Demanda trabalho. Passa a vida todinha, manda o menino para a faculdade, se forma, chegou aqui. Aí quando está velho, diz, Jesus, é porque eu estou velho, né? Eu ouvi um testemunho de uma missionária. Ela não era missionária. Uma senhorazinha, 83 anos de idade. Num culto como esse, ela pegou o microfone e foi dar um testemunho. Ia dar um testemunho num culto de jovens. E ela pediu a oportunidade para falar. E ela disse, quando eu tinha 15 anos de idade, Deus me chamou para a obra missionária. Só que aí eu conheci um menino e eu me apaixonei. Olha para esse crente que está do seu lado, vê se ele está com cara de apaixonado. Ela se apaixonou pelo menino, casou com esse menino. E quando casou foi essa história. Jesus, o senhor entende, né? Aí veio filhos. Ela já estava na fase dos bisnetos. E ela disse que Deus falou ao coração dela em visão. Deus abriu os olhos espirituais dela e viu o seguinte. Ela viu milhares de pessoas espalhadas no país que Deus havia designado ela. Salvo me engano, ou era o Tahiti ou era o Kuwait, mas terminava em Haiti, que eu vi o testemunho. E ela disse que Deus abriu os olhos dela. E ela viu milhares e milhares de pessoas. E Deus disse, essas pessoas são as pessoas que você iria ganhar para Jesus, se você tivesse ouvido o meu chamado. E ela chorando disse, hoje eu não posso mais, porque eu não tenho mais saúde. Em Eclesiastes diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Pastor, mas eu estou numa conferência chamada, já sou um coroa. Meu irmão, deixa eu dizer um negócio para você. O chamado de Deus tem para todas as idades. O mesmo Deus que chamou Jeremias jovem, que chamou Davi jovem, o mesmo Deus que chamou Moisés e Abraão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala, não tem como escapar. Eu quero convidar você a ficar de pé agora. Agora sim, para a gente fingir que está terminando.
que eu preguei hoje não foi simplesmente um alerta para o nosso coração. Talvez você diga: pastor, que mensagem dura. Mas eu quero dizer que hoje é um fim de um ciclo na sua vida. Como pastor? Não estou entendendo. Hoje o Senhor está dizendo: eu estou matando um Eli dentro de você e estou fazendo nascer um Samuel. No texto que a gente leu, Eli caiu da cadeira. E quando eu recebi essa palavra hoje de manhã, o Senhor falou ao meu coração. Deus falou claramente comigo. E Deus me disse: eu vou começar a tirar quem está sentado inutilmente na cadeira, quem está ocupando espaço de maneira inútil, e vou começar a trazer os pequenos para esse lugar. Aleluia. Eu não vim a essa conferência para dizer que você é um Eli. Eu vim a essa conferência para dizer que existe um Samuel dentro de você. No texto de 1 Samuel, capítulo número 2, que nós recitamos parte desse texto, que foi a profecia contra Eli. Lá no verso de número 35, 1 Samuel 2:35. Coloca aqui, por favor, galera da mídia. Vamos dar vida a Milson para o louvor. 1 Samuel 2:35 diz assim. Coloca aí, por favor. Então suscitarei para mim um sacerdote fiel, que fará segundo o que eu tenho no coração e na mente. Eu lhe edificarei uma casa estável, e ele andará diante do meu ungido para sempre. Olha o que é que Deus estava dizendo. Logo após Deus falar para Eli: estou botando um fim na sua casa, Deus estava dizendo: eu estou levantando outro, eu estou colocando outro. Quando hoje de manhã eu estava orando a respeito disso, o Senhor falou claramente ao meu coração. Hoje no corpo de Cristo tem muito Eli sentado dentro da igreja. Não estou falando da Pão da Vida, estou falando do corpo de Cristo, da igreja. Tem muita gente que está apegada a título. Tem muita gente que está apegada ao título de sumo sacerdote, de pastor presidente, de líder, mas está só sentado, está só dormindo. E Deus está dizendo para o corpo de Cristo que Ele vai começar a tirar Eli e vai começar a levantar Samuel. O nosso Deus é Deus que tira do meio do mato e coloca para sentar no trono. Mas Ele também tira do trono e coloca para comer capim lá no mato. Porque dele é o governo. O Brasil hoje é penalizado porque muitas pessoas estão estagnadas como ele ficou. Mas a nossa oração, o nosso clamor aqui é só para pedir para Deus: Deus, levanta Samuel dentro da gente. Samuel só existiu por causa que Ana fez a oração certa. Você sabia disso? Como assim, pastor Gabriel? Não estou entendendo. Ana orou a vida dela todinha e Deus não concedeu. Quando foi que Deus concedeu? Quando ela disse: se o Senhor me der um menino, eu lhe devolvo, eu lhe entrego para ser seu. Deus estava precisando de um sacerdote. Deus estava precisando de um profeta. Deus estava precisando de um juiz. Porque Israel estava sofrendo por causa do Eli. E quando Ana disse, dobrado os seus joelhos, e disse: se o Senhor me der um filho, eu vou devolver ele. Aí Deus disse: achei. Deixa eu lhe dizer um negócio para você, meu irmão. Não é emocionalismo. Não é linguagem de pastor. Não é porque na igreja a gente está prezando mais de obreiros porque estamos. Mas é porque a sua vida só existe porque Deus tem um propósito nessa terra. Em Provérbios diz que Deus faz todas as coisas para um determinado fim.
No livro de Esté, quando Esté é confrontada por Mardoqueu, ela disse: eu não posso ir não, me apresentar diante do rei, se eu for eu vou morrer. Mardoqueu diz: será que não foi para este momento que o Senhor a colocou neste lugar? Faça essa pergunta de Mardoqueu para o crente que está do seu lado. Segure na mão dele, por favor, a gente já vai orar, vai encerrar. Fale para esse crente: será que não foi para este momento e para este lugar que o Senhor te escolheu? Sabe por que você ainda continua aí? Porque Deus ainda não terminou a obra na sua vida. Eu cheguei lá em Alagoas, a gente saiu daqui 9 horas da manhã da quinta-feira. Chegamos lá 2 horas da manhã, 2:10 da manhã da sexta. E o pastor tinha mandado uma mensagem para mim no caminho. Falou: pastor Gabriel, o senhor vai descansar sexta, né? Para pregar na sexta-feira de noite. Eu falei: pastor, descansar nada. Pastor, sexta-feira de manhã, ou o senhor arruma alguma coisa para mim fazer, ou eu vou atrás. Ou sexta de tarde, o senhor arruma alguma coisa para me fazer, eu vou atrás. E a gente inventou o culto lá, irmão, que não tinha, era só 3 noites. A gente inventou assim. Fizemos uma reunião sexta de tarde, fizemos o culto sexta-noite, fizemos um encontro com Deus, um mini encontro com Deus, sábado de manhã. Sexta-feira de tarde, estava eu, Ramalho, Arthur, no meio do canavial, orando e pregando a palavra no meio do canavial. Que doideira, irmão. Quem passava dizia: tem marmota aí. Era os crentes orando, né? Sexta-feira de noite pregando, domingo de manhã batizando os crentes, domingo de tarde discipulando os pastores, domingo de noite lá em Arapiraca, eu estava aqui, estava pregando, era Ramalho. E eu ainda disse para o pastor: pastor, deixa eu ficar a semana todinha aqui para nós fazer a obra de Deus. Porque já que eu estou aqui, eu quero fazer valer a pena. Eu não quero dessa viagem perdida. Pastor Gabriel, o que você está dizendo isso? Já que você está aqui, já que você já veio para a conferência chamada, já que você já está aqui nesta hora e neste lugar, tu não foi embora. Eu sei que você tem uma ruma de coisa para fazer quando chegar em casa. Só as mulheres que tem coisa para fazer quando chegar em casa, dá um sinal com a mão. Roupa para lavar, menino para chorar, coisa para colocar no fogo, coisa para tirar do fogo. Tem ou não tem para fazer? Eu sei. Eu sei que amanhã você vai trabalhar, e eu estou encerrando o culto agora por causa disso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Já que você está aqui essa noite, eu quero lhe convidar a entregar a sua vida para o chamado de Deus. Pastor, você está me chamando para aceitar Jesus? Estou lhe chamando para aceitar seu chamado. Porque a vida para Jesus você disse que entregou, mas para o chamado você está lutando. Diz: pastor, você entregou sua vida para Jesus, mas para o chamado, eu quero convidar você a orar. Tem um Eli caindo do trono hoje. Eu quero que você coloque a mão no seu coração, feche seus olhos. Se só eu orar, não vai fazer sentido algum. Mas se você orar comigo, vai fazer toda a diferença. O que é que eu vou orar agora, pastor? Você vai orar para Jesus e vai dizer: Senhor, eu estou aqui. Senhor, me usa. Senhor, minha vida é sua. Senhor, chega de viver do meu jeito. Chega de administrar a vida do meu jeito. Eu não quero ser um crente parado. Senhor, eu não quero que a minha família sofra por causa de mim.